Bom dia, pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas, estou de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a RTC e a Agrimet, onde quinzenalmente nós trazemos as projeções climáticas para as principais regiões produtoras do estado do Rio Grande do Sul. Bom, o ClimaCast dessa semana eu começo trazendo aqui uma análise da anomalia da temperatura. Então aqui a gente está olhando a temperatura média do ar no último decêndio, que é o decêndio de abril 2, tá? Então desse período aí de 15 dias que a gente passou, né? E a gente vê que a temperatura média do ar realmente tinha uma preocupação de uma previsão de risco até de geada, né? Temperaturas muito baixas. E a gente vê que em grande parte, principalmente nas regiões que a gente analisa, foi um decêndio de anomalias abaixo, né? De temperaturas abaixo da média. Então realmente foi mais frio que a média histórica, mas a gente sabe que não chegou a reportar geada, né, nas regiões produtoras, o que foi um alívio aí, né, porque seria muito prejudicial, principalmente agora tão adiantado, né. Então aí a gente passou ileso dessas temperaturas baixas, apesar delas terem ocorrido. Então a gente vai ver no descritivo de cada local, essas temperaturas elas ocorreram, tem mais previsões, mas nada que indique ainda uma condição tão crítica em termos de temperatura. Então, começando a nossa análise, começando por São Luís Gonzaga, na região noroeste, a gente vê que teve um volume de chuvas aí no mês de abril, né, temperaturas mais baixas, então no dia 31, como a gente já tinha visto, no dia 15, também no dia 22, 23, mas nada tão crítico, né, e a previsão é que continue, né, que essas temperaturas continuem caindo. Então, a gente vê que uma máxima também caindo bastante, segundo a previsão, mas mesmo assim a mínima fica em torno de 9, 10 graus e somando aí uma chuva de 77 milímetros para os próximos 30 dias. Quando a gente avança para Santa Rosa reportou volumes mais significativos de chuva no último mês, então desde o dia 26 de março até agora, trazendo aí do dia 22, 23 também volumes significativos acima de 20 milímetros. Uma temperatura mínima que chama atenção no dia 16, né, 15, 16, em torno aí dos 7 graus. E a previsão muito parecida do que a gente já viu para São Luís Gonzaga, então a temperatura tende a cair, né, tende a ter valores menores de temperatura, porém nada que chama tanta atenção assim para uma eventual geada, ficando em torno aí de 9, 10 graus também, com 3 dias aí com uma queda mais brusca, que é o dia 7, o dia 12, 11 e o dia 15 de maio, tá? E somando 95 milímetros de chuva, também muito parecido com São Luís Gonzaga para os próximos 30 dias. Bom, quando a gente avança para Campo Novo, a gente vê que Campo Novo teve um último mês aí com volumes significativos de chuva, apesar de espaçados. Também registrou algumas temperaturas baixas aí na casa dos 10, 9 graus, mas nada que chame tanta atenção. E a previsão segue o padrão do que a gente vem observado. A temperatura tanto máxima quanto mínima caindo, atingindo aí 9, 10 graus também, nada que indique geada por enquanto, e a soma de chuvas dando 109 milímetros para os próximos 30 dias e se acumulando principalmente no início de maio. Quando a gente avança para Água Santa, muito parecido, a gente vê que o último mês choveu um pouco menos, né, do que em relação a Campo Novo, volumes muito significativos, mas um período de estiagem um pouco mais longo aí, a partir da segunda quinzena de abril. Quando a gente avança para a previsão, o mesmo padrão da queda da temperatura, não tão significativa, então a temperatura, apesar de a temperatura máxima e mínima caírem, elas ainda seguem o padrão de 25, né, agora no finalzinho de abril ainda tem uma previsão de temperaturas altas de 30 graus e aí depois reduz aí na casa dos 20, tá? Temos os 3 picos aí de quedas de temperatura, mas aqui nem atingindo 10 graus, tá? E para Água Santa o volume previsto aí é de 155 milímetros. Quando a gente avança para Sarandi, o volume realizado, né, nos últimos 30 dias muito parecido com Campo Novo, no entanto, teve também esse período de estiagem na última quinzena de abril, com uma chuva registrada agora no dia 23, num volume significativo, e a previsão segue muito parecida, de quedas na temperatura, um volume de chuva aí acumulado de 129 milímetros, se concentrando principalmente nos primeiros dias do mês de maio,
e no finalzinho, né, a partir do dia 24, 25. E a soma total prevista é de 129 milímetros para Sarandi. Quando a gente avança para Não Me Toque, Não Me Toque já tem uma redução da temperatura, então a gente vê que nos últimos 30 dias as quedas de temperatura que tiveram foram um pouco mais significativas, aqui ficando na casa dos 6, 7 graus, né? Então aqui no dia 1º, dia 31 de março, dia 1º de abril, depois no dia 15 de abril também, e aí tem as quedas aí previstas como todos os outros locais que a gente observou, atingindo aí entre 9 e 10 graus, e a soma de chuva prevista de 115 milímetros, bem parecido com as outras regiões do Planalto que estão acumulando aí chuvas em torno de 110, 120 milímetros para os próximos 30 dias. Quando a gente avança para Ibirubá muda um pouquinho o comportamento, principalmente da chuva, então a gente já vê que foi um volume menor acumulado aí ao longo do último mês, e a previsão, né, de chuva, apesar de a concentração também ficar no começo de maio, mas no final do mês, como as outras regiões, o volume, né, previsto é de 98 milímetros, está muito mais parecido com o que a gente tinha visto na região noroeste do que as outras localidades do Planalto, e as quedas de temperatura seguem não sendo tão significativas, apesar delas ocorrerem. Quando a gente avança para a região noroeste e centro, a gente vê que no último mês as chuvas foram um pouco melhores distribuídas, apesar de ainda passar por esse período de estiagem a partir do dia 13 de maio até o final do mês. As temperaturas, apesar da queda, não chegaram a atingir abaixo de 10 graus, então um comportamento um pouco diferente, e a previsão segue muito parecido com o que a gente já tem visto. Então as quedas de temperatura, algumas datas com temperaturas mínimas um pouco mais significativas, mas não ultrapassando 10 graus, e a chuva somando 101 milímetros nos próximos 30 dias, com grande concentração também no começo de maio. Quando a gente avança para Cruz Alta, Cruz Alta tem uma redução no volume de chuva, então a gente vai para 87 milímetros, sai de 98, como a gente tinha visto antes, para 87, então volumes menores. Já começa a ter uma queda de temperatura ultrapassando os 10 graus, então chegando aí a 9 graus, mas de novo, não é nada significativo, principalmente nas regiões produtoras, que não são de altitude, a gente ainda não tem um risco muito significativo de geada, e a concentração da chuva novamente ficando mais no começo do mês e um volumezinho ali no dia 24 de maio. Quando a gente avança para Tupanciretã reduz novamente o volume de chuvas, então a gente tem um período mais longo de estiagem aí ao longo do mês, então somando 74 milímetros. Grande parte da concentração da chuva, apesar de serem volumes baixos, fica no começo do mês, e as quedas da temperatura começam a já trazer uma temperatura menor, então aí a gente já consegue ver nos dias que tem essa previsão de queda já atingindo 7, 8 graus, tá? Um pouco diferente do que a gente vinha observando. Quando a gente vem para Júlio de Castilhos, muito parecido o comportamento com Tupanciretã, então a mesma situação tanto do mês anterior quanto da previsão, então a previsão com queda de temperatura, essas temperaturas atingindo aí 8 graus, principalmente no dia 15 e no dia 7 de maio, a concentração da chuva ficando no começo do mês e um volume relativamente baixo aí para o próximo mês de 73 milímetros para Júlio de Castilhos. Quando a gente avança para a região centro-sul, esse volume de chuva reduz mais ainda, né? As temperaturas, tanto as temperaturas quanto a chuva, elas têm essa redução, então a chuva somando 64 milímetros para São Cepé e grande maioria concentrada agora aqui no final de abril, começo de maio. A gente já não tem aquela chuva tão significativa prevista no final do mês aqui para São Cepé, a soma totalizando 64 milímetros. E as temperaturas reduzindo um pouco mais, já atingindo em cerca de 6, 7 graus, tá? Tanto para o dia 7 de abril e para o dia 15 de abril, dia 7 de maio e dia 15 de maio também. Quando a gente vem para Caçapava do Sul, muito parecido, né, o comportamento, some essa previsão de chuva mais no final do mês de maio, em compensação o volume previsto aqui no final de abril e começo de maio é um pouco diferente, porque ele não é tão bem distribuído, ele concentra bastante aqui no dia 27, depois no dia 29 de abril, e soma no total 72 milímetros nos próximos 30 dias. E a temperatura
muito parecido com o que a gente viu para São Cepé, ficando na casa dos 7, 6 graus aí para 3 dias, né? Dia 7 de maio, dia 10 e 11 e dia 15 de maio também. Quando a gente avança para Bagé, Bagé concentra toda a chuva praticamente dos próximos 30 dias em 2 dias, então no dia 27, né, de abril e também no dia 29, então somando aí no total, né, até o final do mês de maio, 83 milímetros, reduções mais significativas na temperatura, então a gente vê que tanto nos últimos 30 dias as temperaturas atingiram aí em torno de 6, 5 graus e a previsão para os dias 7, 10, 11 e 15 de maio é que também reduz aí na casa dos 6, 5 graus Celsius. Quando a gente avança para Arroio Grande traz uma previsão aí de 97 milímetros de chuva prevista para os próximos 30 dias. O volume também concentrado no dia 27 e no dia 29, sua grande maioria, né? Então dia 29 aí chovendo mais de 40 milímetros num único dia. E as quedas da temperatura ficando muito parecidas também, então atingindo 5, 6 graus naqueles dias, dia 7, 10 e 11 e 15 de maio. Bom, pessoal, nessa quinzena eram essas informações que eu tinha para trazer para vocês, trazendo um pouco aí de tranquilidade. Tá tendo uma queda nas temperaturas, mas nada que indique uma geada precoce na região. Para o ClimaCast da semana que vem, a gente traz uma perspectiva a mais longo prazo, além dos 30 dias. Vamos começar a observar como que estão os prognósticos climáticos para os próximos trimestres, né? Pensando aí já na cultura do trigo, se tem alguma geada prevista, uma queda de temperatura, uma anomalia negativa significativa. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal e até o próximo ClimaCast.